Então, eu vou apresentar aqui o professor Celso Fonsaleme. Ele possui graduação em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro, e em Estatística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Engenharia de Produção pela COP e doutor em Administração também pela COP. Atualmente é professor associado do Instituto COPIAD de Administração da Federal do Rio de Janeiro e professor, pesquisador e consultor nas áreas de sustentabilidade corporativa, finanças sustentáveis, finanças corporativas e avaliação de projetos e empresas. Professor Celso, por favor. Boa tarde a todos. A primeira coisa que vocês devem ter notado pelo meu histórico é que eu não tenho nada a ver com o assunto, né? Que coisa curiosa. Eu fiquei muito surpreso com o convite para conversar com vocês aqui, porque aqui nós estamos numa escola especializada na área de veterinária, dentro de uma área de ciências naturais que envolve veterinária, zootecnia, biologia e por aí vai. E a minha área de formação e de atuação é bastante diferente. Eu atuo na escola de pós-graduação e pesquisa em administração da UFRJ, nessas áreas que foram mencionadas, o que quer dizer que a minha formação toda é em administração e em negócios. Eu atribuo o convite para estar aqui hoje com vocês a uma linha de pesquisa dos últimos 5 anos que tentou relacionar finanças, sustentabilidade e esse processo de manejo de animais que foi muito bem discutido, e acho que ainda será discutido amanhã, e discutido com grande profundidade técnica. E o que eu vou tentar fazer aqui é olhar um outro lado dessa discussão para ver se ela pode ser útil a profissionais com a formação de vocês. Então, essas pesquisas talvez tenham ajudado. E a primeira coisa importante, quando a gente olha numa escola de administração, a abordagem de um tema, então, essa conexão entre sustentabilidade, modelos de negócios empresariais e o tratamento dispensado aos animais no processo, nos leva para essa pergunta inicial, quer dizer, que agenda nós estamos discutindo atualmente nisso? O que deve ser feito? Ou essa etapa já está clara e a discussão é como é que eu vou fazer? Ou até isso está respondido, só falta dizer quem vai fazer o processo? A primeira coisa que me chamou a atenção, e me chamou a atenção porque nos últimos 5 anos eu estive algumas vezes em congressos de veterinária, de zootecnia, estive no Ministério da Agricultura num debate grande que envolveu a União Europeia e o USDA e por aí vai, e notei um pouco da distinção que se faz entre a formação na área de ciências naturais e a ciência social onde eu atuo. E notei particularmente que os médicos veterinários, zootecnistas e biólogos têm uma capacidade, uma possibilidade de liderança neste processo, nesse assunto que eu vou discutir, muito forte. No entanto, a tendência deles, me pareceu, ao longo dos últimos anos, ser muito mais voltada para examinar os aspectos técnicos e científicos do processo, que são naturalmente muito importantes, mas muito menos olhar para o conjunto, o mercado que está em volta, o sistema econômico todo que está em volta disso. Então, a primeira coisa que a gente observa, se formos usar uma abordagem de gestão nisso, como é fácil cometer erros importantes. Não sei se é visível claramente de onde vocês estão aí, mas isso é uma série histórica aí de 1940 até 2010, 2012, de uma pesquisa de campo feita regularmente nos Estados Unidos, que pergunta se você que está sendo entrevistado fumou algum cigarro na semana passada. Se alguém olhar hoje esses números, vai dizer o seguinte, olha, é uma queda fortíssima no consumo de cigarros, portanto, uma ameaça estrutural ao modelo de negócios decorrente de uma preocupação com a saúde. Parece muito claro olhando agora, mas se nós olharmos a frase de baixo, ela é um sinal de uma certa miopia que acomete quando as pessoas olham alguns aspectos e esquecem de olhar o ambiente de negócios em torno. É um pronunciamento do CEO da Philip Morris, lá nos anos 60, 70. Ele ainda não tinha enxergado, possivelmente, o lado direito dessa curva, né? Ele não tinha visto esse aspecto aqui, e ele achou que não havia problema nenhum. Quanto mais tiver informação, melhor estará o nosso empreendimento. Infelizmente, ou felizmente, o futuro se encarregou de desmenti-lo. Se nós tentarmos usar essa informação,
e trouxermos para esse campo de manejo de animais em sistemas produtivos, curiosamente, enquanto nas áreas de ciências naturais se discute aspectos técnicos e científicos importantíssimos, nas áreas de gestão, o que há é uma predominância da discussão da visão dos consumidores e da visão dos investidores. E ela, em muitos casos, não é favorável a o que podem ser vistos, talvez, como os melhores métodos de produção sob a ótica técnica e científica, e é uma questão curiosa, talvez a principal que nós podemos discutir aqui. Esse é um artigo recente, não trata absolutamente desse tema de produção rural, o que for, ele trata da questão de educação, mas tem uma informação muito útil para nós aqui, que é o que falta para mudar um processo quando os sinais vão se acumulando que o processo não é claramente mais aceitável pelo cliente final. E a resposta que ele dá ao longo desse artigo, referindo à parte de educação, por que ele trata desse assunto? Dizendo o seguinte, olha, todo ano, toda eleição se fala que a educação é a prioridade do Brasil. Todo mundo fala isso o tempo todo. E isso absolutamente não muda. Nós temos um colapso na educação no Brasil. Por exemplo, estamos com todas as federais em greve nesse momento. E a resposta dele ao longo do artigo é o seguinte, que nenhuma mudança importante aconteceu na história, e nenhum processo relevante, simplesmente pelo acúmulo de conhecimento científico. Essas grandes rupturas e as grandes mudanças acontecem quando alguém olha o aspecto ético ou moral de um processo e diz, isto é inaceitável. É aí que o processo muda. E se vocês olharem, aqui uma coisa curiosa, essas são fotos lá, usuais lá dos movimentos de junho de 2013, ninguém sabe se eles não voltarão mais com aquela cara, ninguém sabe se eles já voltaram com uma cara diferente, mas toda a discussão que se faz de metas e interesses na política fica pequeno quando você olha algumas imagens como essa e diz, na hora que alguém diz não pode mais, é que o processo de mudança acontece. De onde vem um processo de mudança? A visão de sustentabilidade e de liderança empresarial, eu acho que é muito clara e muito simples, e ela está focada numa coisa que a gente aprende na universidade, assim que chega nela. Eu não sou um professor de carreira na universidade, embora já esteja há muitos anos lá, mas antes de estar lá eu fiquei 16 anos na iniciativa privada, eu era executivo profissional. A primeira coisa que eu ouvi na universidade, quando cheguei lá, foi o seguinte, quem faz a pergunta errada nunca recebe a resposta certa. O que é um aspecto curioso, uma coisa óbvia, porém interessante, dizendo o seguinte, talvez o maior desafio no conhecimento é descobrir o que a gente tem que perguntar. Então, a ótica de sustentabilidade, quando olha processos em evolução, e eu vejo isso na parte de tratamento dos animais em sistemas produtivos, é dizer o seguinte, toda grande mudança, quando acontece, tem gente que faz essa pergunta, quem é que vai pagar essa conta? Isso vai custar, quem vai pagar? É uma pergunta importante? Claro que é, mas há uma outra muito mais importante, que é a de baixo, que diz o seguinte, olha, com esse conjunto de mudanças que estão a caminho, esses conjuntos todos de mudança, quem pode aproveitar as mudanças para tomar a dianteira, para assumir a liderança? Quem pode olhar essas mudanças não como ameaças empresariais, mas como oportunidades? Isso dentro de um conceito que foi muito bem discutido já durante o dia de hoje, certamente vai ser aprofundado amanhã, a lógica de triple bottom line que está por trás da discussão de sustentabilidade, a coordenação de resultados financeiros, ambientais e sociais. Isso nos leva para um desafio de liderança. Qual é o principal papel que a gente vê nas escolas de administração para os líderes, sejam eles lideranças políticas ou lideranças empresariais? A capacidade de perceber os sinais. Que sinais o ambiente de negócios à sua volta está te fornecendo? E será que você está processando os sinais corretamente e fazendo uso da informação? Alguns sinais neste nosso negócio de produção animal. Isso é uma foto para os que, talvez para o colega veterinário que não é brasileiro, vale a pena dizer, a revista Veja é uma revista de circulação geral no Brasil, não é uma revista especializada, é de leitores comuns, o usuário comum, mas a de maior circulação no Brasil. Lá em 2010, olha que foto estranha, uma revista de circulação usual, com uma reportagem que é longa, a foto, vocês que são especialistas reconhecem, é uma foto de uma produção de frangos em gaiola de bateria, já proibida em alguns lugares do mundo, por razões diversas, e a discussão dessa matéria é sobre algum processo que o jornalista taxou de crueldade nos sistemas de produção. Bom, será que isso é um tema que alguém, que é um produtor rural no Brasil, ou um cientista na área de
zootecnia, veterinária, biologia, deveria usar? Será que ele deveria se preocupar com isso? Não sei. Acho que cada um deve tirar suas próprias conclusões, mas é um sinal de que isso esteja uma matéria numa revista a mais vendida no Brasil e de leitores sem um foco científico ou acadêmico específico. Se nós andarmos um bocadinho nisso aí, essa outra foto é mais estranha ainda. O Valor Econômico é o periódico de negócios, de finanças, de maior circulação e de maior prestígio no Brasil. Você olha lá em maio de 2012, 2 anos depois da foto anterior, e vê alguma coisa como uma manchete dizendo bem-estar animal na pauta dos acionistas, no foco de modelos de negócios. Se você passar mais adiante, a surpresa é maior. Espera aí, nas páginas de um periódico especializado em negócios, o de maior circulação no Brasil, tem fotografia de galinha? O que essas fotos de galinhas estão fazendo lá? O que as fotos estão fazendo lá é exemplificar um modelo de governança corporativa, um tema fundamental em gestão, dizendo o seguinte: organizações não governamentais ativistas dessa causa de proteção aos animais, dessas causas, mudaram de estratégia. E, em vez de fazer barulho na porta de empresas, estão comprando ações para se sentar nos conselhos dessas empresas e discutir em outro fórum e de outro nível, essa questão. Se nós seguirmos aqui, eu não sei se passa aqui, McDonald's, né? Isso um pouquinho mais à frente, Época Negócio é uma grande revista de negócios no Brasil, ao contrário da Veja, que é uma revista generalista, a Época é voltada para negócios. E comenta, o título é curioso, pode voltar, por favor, um instantinho, um início de cardápio vegetariano no McDonald's, uma empresa de fast food. Se você parar para ler a reportagem, você vai ver que a essência dele, do McDonald's e da reportagem, é o mesmo tema de tratamento dos animais. Se você seguir um pouco adiante, ano seguinte, Valor Econômico volta na sua área de agronegócio a tratar do mesmo tema. Vocês todos conhecem, certamente lidam com isso. Esses relatórios esse Business Benchmark on Farm Animal Welfare é um relatório importante, publicado anualmente, que tenta examinar essa questão de manejo de animais sob a ótica de estratégia empresarial e de ranqueamento de liderança empresarial. Só mais alguns sinais. Essa é uma foto curiosa, galinhas de novo, as galinhas estão dominando o mundo, aparentemente. O Globo, um jornal de grande circulação no Rio de Janeiro, o maior de circulação no Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: olha, uma das grandes, talvez uma das maiores empresas de alimentos do mundo, comunicando a uma relação de 7.300 fornecedores no mundo inteiro, de que, a partir de certo momento no tempo, que está lá discutido na comunicação, não fará mais negócios, não adquirirá animais ou produtos de origem animal que tenham passado por certos métodos que podem ser considerados como cruéis, inadequados, brutais ou o que for. Então, repare que isso está acontecendo nos mercados. Se a gente passar só mais uma ou duas, isso é o estado de São Paulo. É o jornal de maior circulação no maior estado brasileiro, que é São Paulo, o mais rico. Mesma questão, ali a foto de bovinos, a criação de bovinos. E aí, em 2015, a regulação de alimentos da USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tocando no mesmo assunto, se você abrir e for examinar o relatório, quando o relatório saiu, os sites que tratam de questões ambientais deram destaque ao relatório, mas veja que tipo de foto eles usaram para ilustrar a discussão dessa questão de dietas. Novamente, as galinhas. E, finalmente, um pouco mais de galinhas, essa é estranhíssima. Produção de alimentos e alimentos de origem animal, discutida no Vale do Silício. Isso é da Economist de março agora, não sei se provavelmente vocês conhecem, viram a reportagem, mas de que trata ela? Ela trata de uma possível revolução em negócios. Essa é aquela discussão da síntese de fibra de proteína. O teste que está descrito é aquele que todos vocês já conhecem, quase impossível distinguir um hambúrguer feito assim, de um hambúrguer comum. E repare novamente as galinhas, mas saindo no tubo de ensaio. O que nós temos visto no fechamento dessas primeiras imagens? Isso é uma notícia de uma operação enorme no mercado de fusões e aquisições, a aquisição, talvez, da gigante americana de alimentos, e não é visível claramente, acho que daí, mas o que está marcado aqui
em vermelho, é a discussão de como essa aquisição foi direcionada, ou foi estruturada, ou motivada, por um aumento, uma disseminação de segmentos de alimentos na área de orgânicos ou de alimentos certificados para um certo tipo de manejo, uma certa forma de fazer. A discussão de alimentos já foi bem feita aqui durante o dia, e o que eu queria olhar é a discussão de comportamento de consumidor inicialmente, depois vamos olhar investidores, e só para ter registrado esse número, que é conhecido de todos também, é um número aproximado, o que eu usei foi o da WWF, dizendo, olha, a escolha de proteína de origem animal, no que se refere à carne, significa dizer que para cada quilo que eu vou ter dessa proteína, eu tive que usar 7 quilos de proteína vegetal do processo produtivo. Se eu usar outros produtos de origem animal, queijo, leite, ovos, isso cai para 3 para 1. Ainda é uma diferença importante e significa que, mantido o padrão populacional, que já foi bem discutido aqui durante o dia, e mantido esse tipo de escolha crescente, nós vamos ter que produzir nos próximos 40 anos a mesma quantidade de alimentos que fizemos nos últimos 8.000 anos. A tecnologia ajuda, evidentemente, mas é um desafio interessante, e é mais interessante ainda porque os números que foram mostrados há pouco indicam que nós éramos aí 2,5 bilhões de pessoas lá nos anos 50, somos 7, caminhando para 9, com uma questão muito particular. Esses 2 bi de pessoas que estão chegando virão 95%, quase todo esse crescimento, nos países em desenvolvimento, justamente os que têm maiores demandas ambientais e sociais. Que perfil tem essas pessoas? E aí é uma questão que a gente olha muito nas escolas de administração e que eu quero mostrar as pesquisas que fizemos na área de tratamento dos animais. Uma questão importante é que toda vez que você vê um grande problema, tem uma grande oportunidade em volta também. Isso aqui é o perfil dos 7 bilhões que nós somos atualmente. 10% não tem água potável no mundo inteiro, 1/3 não tem saneamento básico, esgoto, e 1/5, 1/6 não tem eletricidade. Uma forma de olhar para isso aqui é dizer que são grandes problemas. Uma outra é perceber que são enormes oportunidades de investimentos público, privado e em parceria público-privada. Passando para alimentos, a frase mais comum que se ouve é que precisamos aumentar muito a produção, dada a insuficiência de alimentos. Os dados da FAO dos últimos relatórios dizem ao contrário, né, que a produção é suficiente, nós temos produção bruta de alimentos para talvez 9 e pouco bilhões, porém, temos dos 7 bi, 1 bi de pessoas que não comem e 1 bi de pessoas que, apesar de comerem a quantidade adequada, comem mal. A comida não é saudável. O diagnóstico lá é que não é uma falta de alimento, é de renda e educação, e principalmente é isso aqui. 1/3 da produção anual de alimentos, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas, são desperdiçados em diferentes pontos da cadeia. Ou seja, nós precisamos ter um certo cuidado quando usarmos como premissa a falta para pensar em certos processos produtivos, se é falta de produção ou se é perda depois de pronta. Onde é essa perda? Economias mais desenvolvidas, mais na ponta, na ponta do consumo, varejo, etc., e as menos desenvolvidas, na base, colheita, distribuição inicial. Bom, com isso tudo na mão, o que nós fizemos na escola, os resultados que eu queria mostrar rapidamente a vocês, para que vocês vejam se podem ser úteis de alguma forma. Nós olhamos essa questão de bem-estar animal, manejo de animais em sistemas produtivos, de uma forma muito diferente da que eu estou acompanhando, vendo ser discutida aqui. Aqui é natural que a gente tenha uma ênfase muito importante, e ela é fundamental, na ciência, no processo produtivo, na eficiência e na qualidade do conhecimento científico. O que se faz muito comumente em escola de negócios é olhar um outro lado e dizer o seguinte: quem são os diversos olhares para um mesmo processo? Então, nós fizemos, nos últimos anos, umas 4, 5, 7 pesquisas, mas sobre 4 temas. Primeiro, posição do consumidor de carne, como é que ele olha o que se chama um processo eficiente ou ineficiente. Segundo, na cadeia produtiva no Brasil de carne, o que você tem de parâmetros de sustentabilidade ligados a tratamento de animais? Terceiro, o outro lado, aqueles que dizem que os produtos de origem animal não deveriam ser consumidos ou não naquela intensidade, os veganos ou vegetarianos, o que eles falam e por que falam? E, finalmente, um teste que nos foi pedido nas últimas pesquisas quer dizer o seguinte: os processos alternativos de criação, eles são financeiramente viáveis ou podem ser ideias interessantes, mas que não têm sustentação econômica?
Duas coisas importantes, como nós não somos profissionais da área, o que nós pudemos fazer deve ser creditado a duas pessoas muito importantes, faço questão de citá-las sempre. Professor Matheus Paranhos da Costa, é professor da Unesp, do campo de Jaboticabal, um especialista nessa área, e a doutora Charlie Lud, que é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também uma especialista. Sem eles não teríamos feito nada. O que nós encontramos lá? Da pesquisa de comportamento de consumidor, que tentou olhar o seguinte: se os consumidores no Brasil conhecem o processo de produção de carne, e se não conhecem, ao conhecer, teriam alguma propensão a mudar de conduta, de atitude, de posicionamento como consumidores diante do produto. Alguns resultados. Primeiro, o consumidor sabe muito pouco. É estranho para vocês, que são profissionais, especialistas e cientistas da área, dizer, mas como pode? O cara não tem a menor ideia de como é o processo? Não tem. O cidadão comum, o gestor profissional, o cidadão que está lá na casa dele, que compra a bandejinha do supermercado, não sabe 0,5% do que vocês sabem. O que é óbvio para vocês é desconhecido para eles. As nossas pesquisas foram com gestores profissionais, em redes sociais de executivos e em cursos específicos. Por conhecimento, uma informação muito curiosa, fortíssima rejeição ética, quando ele tem uma visão de como o processo é feito, o que se chama aí de produção industrial nesse setor, fortíssima rejeição, e mais curioso ainda, uma disposição a rever hábitos de consumo em função da possibilidade de ter métodos diferenciados para a produção. Isso aqui é só para a gente ilustrar o resultado quantitativo de uma das pesquisas. Essa foi feita em larga escala, hospedada em SurveyMonkey Internet, né? Dizendo o seguinte, nessa pesquisa foi usado um breve vídeo que mostrava o processo de produção chamado industrial, e ele foi editado de alguns vídeos disponíveis a qualquer cidadão, mas ele não tinha nenhuma cena de sangue, nada das piores imagens de qualquer abatedouro, frigorífico, isso não estava lá, só em métodos de criação, para não produzir uma chantagem emocional, um impacto emocional forte demais. Uma coisa curiosa é você olhar o seguinte, primeiro, quando as barras que estão em azul indicam, quando ele tinha uma informação básica de como era o processo produtivo, como é que os animais eram manejados nos processos industriais de produção, essa é a barra em azul. Ele já manifestava propensões a pagar a mais. Repare, propensão a pagar é uma coisa, tirar dinheiro do bolso é outra. A gente tem que ter cuidado com o resultado de pesquisa científica sempre. Mas repare o seguinte, o que davam os resultados? Só 14%, 15% diziam, não, eu não pago mais nada por isso, isso não cria valor para mim. O manejo diferenciado, para mim, não cria valor. Todos os demais, são as barras em azul, pagaria até mais 20%, de 21% a 40%, de 40% a 70%, acima de 70%. Todas indicam interesse por isso. Mas o mais curioso foi, depois de olhar um breve vídeo, sem nenhuma cena chocante, nada assim particularmente chocante, é a barra em vermelho, vocês percebem que o aumento da concentração, da disposição a pagar, para que não existissem esses métodos mais duros, lá, ou mais cruéis, como eles rotulam, aumenta substancialmente. Então, como é que esse recado está chegando no sistema produtivo? E aí é mais interessante ver o seguinte, às vezes a pesquisa científica, ela revela muitas coisas. No processo de desenvolver, às vezes mais do que no resultado do desenvolvimento. Muito curioso, o processo de pesquisar traz conhecimento, e como essa pesquisa, por exemplo, de comportamento do consumidor foi feita através de questionários de conduta, fornecendo informações, todo questionário em pesquisa acadêmica tem que ter um pré-teste. Então, o pré-teste do questionário, para validação da estrutura científica, né, do conteúdo, foi feito com executivos profissionais em cursos de pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, mestrados, MBA, etc. Nós fazíamos um conjunto de perguntas, depois se mostrava esse vídeo e repetia algumas perguntas. O mais curioso foi isso aqui. Quando nós tentamos usar os termos, por exemplo, que são usuais em produção animal, as ONGs ou certos grupos de pesquisa usam muito esse termo bem-estar animal, usam essa referência com um conhecimento tácito do que seja, a resposta era curiosíssima. Quando a gente falava em mudar um procedimento para outros que considerem bem-estar animal, o cidadão comum reagia, dizia, não, o que você está falando quando você quer? O que você quer dizer com bem-estar animal? Você quer dizer eliminar tortura? Você quer dizer eliminar crueldade? Então, nos chamou a atenção
as palavras que ele atribuía para diferenciar os sistemas produtivos, que não são usuais, não é assim que se trata isso na pesquisa científica, nas ciências naturais, mas, curiosamente, é a visão que o consumidor tem quando ele é exposto à informação. Alguns pediam para sair da sala, dizendo, não, eu não sabia que era assim, não sabia que a pesquisa era sobre isso, eu não quero ficar, eu não quero participar disso. Ok. É verdade o que vocês estão fazendo, ou isso aqui é uma pesquisa de comportamento e vocês editaram algumas coisas? E aí, a imagem que mais apareceu, alguma das partes do filme, era o transporte de animais para frigoríficos, etc. Algo completamente natural para os cientistas da área, os pesquisadores, os veterinários, os zootecnistas. A imagem que veio à cabeça, todo mundo associava a isso aqui. Espera aí, é disso que você está falando? Isso, para mim, é um navio negreiro. A imagem que me vem à cabeça é um navio que transportava escravos, o slave ship lá. E, curiosamente, alguns usaram uma outra imagem, que eu não sei se é familiar a todos vocês, esse foi um dos filmes mais premiados recentemente. O Amistad é aquele daquele navio negreiro que sai da África e é capturado antes de chegar num porto americano. E o filme todo é sobre o destino dos negros no navio capturado. Não havia como provar de onde eles vinham, se já eram escravos em Cuba e tinham descido, portanto, era uma situação. Se vinham diretamente, eles não falavam o idioma, o advogado não falava o idioma dele. Longa história, se alguém quiser ver o filme, mas não vou ocupar o tempo de vocês. Mas essa é a imagem que vinha à mente do consumidor. Quero insistir nesse ponto, por quê? Porque na ponta de todo o processo produtivo, numa das pontas sempre tem consumidor, que é o cara que dá a palavra final. E numa entrada aqui do processo tem investidor, tem gestor profissional. Por isso eu vou tentar olhar também impactos financeiros, o que nós conseguimos encontrar. Então, nós não temos nenhuma habilidade lá na escola para discutir o que vocês estão discutindo aqui. A questão do processo, a eficiência de produto, a ciência da zootecnia e da veterinária. O nosso olhar é numa ponta do processo e na outra. É no consumidor de um lado e no investidor do outro. Então, se você olhar, esses princípios comuns que nas pesquisas de consumidor apareciam, são princípios usuais, que eles usavam para justificar seus pontos de vista. Eu, agora há pouco, quando estava vindo para cá, olhei uma pesquisa que está rodando no UOL, não sei se algum de vocês já respondeu. Você consegue clicar aí no Google Chrome e mostrar... só mostrar o template para eles. Essa é uma pesquisa... Alguém de vocês já respondeu essa que está no UOL, que está rodando? Já usaram em algum curso, alguma coisa assim? Mas, curiosidade, clica no participar aqui, só para não participar. Aqui não, no participar aqui embaixo, só para eles verem que cara tem a pesquisa e que tipo de resultado tem por enquanto. Então, olha só, por enquanto, ela começou agora há pouco, essas são as respostas que estão aparecendo. Vê se chama a atenção de vocês em alguma coisa. O que me chamou foi a semelhança com as informações da nossa pesquisa lá. Né? Então, ele pergunta se você tem preocupação com o sistema de produção, particularmente com o tratamento dado aos animais. Esse é o foco da pesquisa. 6% dizem, não, isso é cadeia produtiva, eu crio para virar alimento, isso não interessa. 4,65%, não me preocupo, já que você vai matar mesmo, tanto faz, como é que você faz. 33% dizem, sim, eu até já, sei lá, deixei de comer carne ou diminui meu consumo. E 56% dizem, sim, eu não quero parar de comer carne, mas eu quero um processo que não produza sofrimento. O que quer dizer o seguinte, se eu somar os dois de baixo, 88% estão dizendo, sim, isso é muito importante e deve dimensionar e deve nortear todas as discussões de processos produtivos. É visão de consumidor. Dá para você voltar nos slides? Então, depois, se vocês tiverem curiosidade de olhar, pode botar a tela cheia e rodar o slide, faz favor. O que nós fizemos em seguida? Fomos olhar se essa preocupação que a gente vê na ponta do consumidor, se ela aparece na cadeia produtiva. Foi uma outra pesquisa que olhou desde a ponta, produtor rural, passando por frigorífico, como é a palavra em espanhol para frigorífico que o senhor usou? Frigorífico mesmo. Tá? Abatedouro, a palavra brasileira, o senhor usou uma outra, é essa. Tive a mesma dúvida. Então, desde o produtor rural, passando ao frigorífico, o processador, as redes de supermercado e lá na ponta a lanchonete, o fast food. A pergunta foi, nessa pesquisa, se em diferentes pontos da cadeia produtiva, os gestores estavam percebendo esse tipo de demanda e se posicionando de uma forma adequada. Então, essa é a cadeia que está desenhada, essas pesquisas todas são públicas, se alguém tiver interesse, depois eu mando. Mas é mais interessante ver a resposta, a conclusão. A primeira, pouca atenção.
pouca atenção, tanto na ponta lá do produtor rural, no Brasil, né, esse foi um caso brasileiro, como lá na ponta da lanchonete, do fast food. Onde tem, então, onde tem maior preocupação? Curiosamente, nos frigoríficos, e aí eu atribuo a questão que ele mencionou, a regulação internacional, ao tipo de conexão que essas grandes empresas brasileiras têm, elas têm uma posição internacional forte. Um risco de mercado regulatório importante, não se está, talvez o empreendedor não esteja percebendo uma demanda importante de consumidor, e junto com isso uma grande oportunidade de liderança para quem se mexer primeiro. Se você olhar por pontuação, só para não tomar o seu tempo aqui com um monte de números, olha só para cá, para essa pontuação para o setor. Eram 28 empresas em diversos pontos da cadeia examinadas nessa pesquisa. Mas, curiosamente, a parte que ele chama aqui de bens de consumo, de uma pontuação máxima de 10 era um atendimento a um conjunto de quesitos, atendimento completo. Lá, os frigoríficos ou os processadores, pode-se chamar assim, chegavam a nota 3,5. Os demais, praticamente insensíveis ao processo. Se você olha para isso aí, você diz, bom, mas se a cadeia produtiva não está olhando para o problema com a intensidade que o consumidor está, deixa eu ver aqueles que fazem uma campanha aberta contra esse tipo de produto, o que eles dizem? Qual é o discurso desse pessoal? E aí, essa terceira pesquisa olhou blogs, Facebook, blogs de vegetarianismo na internet, e foi tentar identificar, rastrear no meio daquela massa colossal de mensagens e contramensagens, os temas tratados, ou seja, qual era a justificativa para o procedimento. O primeiro direto, esse aqui. Então, essa informação, é disso que o cara está tratando. Se você olhar para cá, a próxima pergunta foi, bom, se o consumidor pede uma coisa numa ponta, a cadeia produtiva não olha com a mesma intensidade, e aqueles que têm um interesse específico contra essa indústria têm um argumento muito estruturado, vamos ver se é possível fazer um processo desse tipo, se isso dá dinheiro, se é economicamente viável. Então, nós fizemos parcerias com produtores rurais, Ministério da Agricultura, e, por exemplo, fizemos o seguinte, comparamos o método de gestão coletiva, são aquelas baias de gestação coletiva de suínos, com a gaiola de gestação. Para vocês, nomes familiares, para o público em geral, muito desconhecido. Mas assim que eles olham o processo, sabe o que eles percebem? Quando você faz um teste visual, eles veem, por exemplo, uma fêmea numa gaiola daquelas. Assim que você menciona qual é o tamanho corporal de uma fêmea, né, e o tamanho da gaiola, o cara olha para você e a palavra que aparecia nas reuniões era assim, Auschwitz. O nome do campo de concentração, Auschwitz. Né? Treblinka, falando, bom, não sei, isso é o julgamento de cada um. Né? Mas o teste nosso era comparar, em termos de finanças, de retorno econômico de investimentos, um sistema e o outro. Porque a desconfiança muito comum é de que, se eu migrar para esse sistema que parece mais amigável ao consumidor, eu vou ter um problema financeiro. O outro sistema, da produção intensiva, é economicamente mais adequado. O resultado foi esse. A pesquisa também é pública, também está disponível, e foi feita em cooperação com 3 universidades, inclusive a USP, que é criadora desse nosso simpósio, mostrando o seguinte, comparando gestação coletiva com gaiolas, ou seja, um tratamento diferenciado dos animais, sim, o investimento é maior, precisa mais capital, mas os resultados financeiros são melhores, inclusive. Payback mais curto, taxa de retorno de investimento superior, o número exato deu 9 e poucos % no sistema de confinamento, 11 e pouco no outro, superior, mas talvez não relevante. Muito importante em ciência a gente tomar o cuidado com a significância estatística do resultado. Né? E o mais interessante, o retorno dessas práticas ditas mais amigáveis aos animais era igual ou superior até o de grandes empresas de setor no Brasil. O que eu estou chamando de grandes empresas? Isso aqui. Se você pegar grandes empresas nessa área no Brasil, Brasil Foods, a BRF, JBS, Marfrig, o retorno sobre o capital médio delas, nos últimos 4, 5 anos, a taxa de retorno sobre o capital média dos anos todos, de todos os produtores, é mais ou menos 4,7% ao ano. Ou seja, a produção por esses outros métodos que incorporam ou consideram outros tratamentos aos animais é absolutamente competitiva em termos financeiros. Repare, competitiva nas pesquisas que nós fizemos. Generalização de resultados de pesquisa para ambientes de produção diferentes são perigosos.
Então, o que uma pesquisa dessa diz não é que é melhor, é que vale a pena, no mínimo, examinar a mesma coisa em outros ambientes, em outras escalas. Elas servem mais para dizer, para derrubar uma certa parede, uma certa barreira, do que para dizer o que é certo ou errado. Aqui, a outra que nós fizemos foi verificar manejos na etapa de pré-abate de bovinos, né? Embarque na fazenda, transporte e desembarque no frigorífico, curral, brete, seringa, aquele processo todo do frigorífico. Então, a tentativa inicial foi comparar, em termos de desempenho financeiro, se os manejos com melhor tratamento aos animais tinham vantagem ou desvantagem financeira. Tentamos por onde? Inicialmente pelo número de hematomas, cada hematoma em geral perde 500 gramas de carne, né, no mercado final, e nível de pH. Por quê? Porque é aquela questão de superior a 5,8, você tem problemas, ou para exportação para alguns países, ou de preço mesmo no mercado local. Então, tentamos verificar maior ou menor atratividade econômica por esses dois fatores. E, curiosamente, chegamos num outro diferente, dizendo o seguinte: parece que o maior impacto não está nessa medida física, que é importante, sem dúvida, mas está na possibilidade do que se chama o cisne negro em análise financeira. Cisne negro em análise financeira o Black Swan lá é uma comparação, é uma alusão a uma fábula. Eu não sei se essa fábula existe na Argentina, do cisne que nasce no meio dos patos e ele é discriminado porque ele é totalmente diferente dos outros. Quando pequeno, quando ele cresce, se percebe que ele era diferente porque ele era um cisne, e era um cisne negro em vez de ser um pato branco, né? Então, a lógica do evento muito particular, mas de grande impacto, é muito comum em finanças para dizer o seguinte: quando você tem problemas em mercados financeiros, eles acontecem por uma motivação, eles disparam numa motivação pontual, mas produzem uma terra arrasada fortíssima. O que nós percebemos? Que as imagens que você tem em processos de produção, quando o manejo é inadequado e produz uma cena cruel, uma cena ruim aos olhos de um investidor ou de um consumidor, isto tem um impacto financeiro muito maior do que a perda lá pelo hematoma tal ou pelo nível de pH. Ou seja, a percepção dos mercados tem um impacto financeiro maior do que o procedimento operacional. E aqui, só por curiosidade, se quiser passar, isso é uma capa do Código de Ética da Coca-Cola. O Código de Ética da Coca-Cola, num estudo que nós temos lá na Universidade de Códigos de Éticas de Empresas, tem uma coisa curiosíssima. Escrever um código de ética para uma grande empresa deve ser uma das maiores dificuldades que uma pessoa pode ter. Dizer o que é ético, o que não é. E eles usam um critério muito interessante no final de 42 páginas, em que eles tentam dizer o que é ética para um profissional na Coca-Cola. Eles terminam dizendo o seguinte: olha, se tudo que você leu não te disse ainda, não te orientou, como é que você tomaria uma decisão num momento crítico, se é ético ou não? Então, faça a você mesmo a seguinte pergunta: se isso que você vai fazer agora saísse amanhã na manchete, na capa dos principais jornais, você estaria em melhor ou em pior situação do que está hoje? Então, o mesmo teste nós fizemos com essa questão de tratamento dos animais, né? Todo esse efeito que você tem quando saem esses vídeos, essas campanhas de organizações nessa área, tem um efeito muito forte, muito mais forte do que o processo físico propriamente dito. E se vocês olharem uma outra coisa na área de valor de reputação empresarial, isso é de um ranking de reputação de empresas chamado Reputation Track, é publicado todo ano e avalia as principais empresas no Brasil e no mundo. Olha que coisa curiosa, ele diz que reputação é um crédito de confiança, familiaridade, respeito, reconhecimento, só coisas subjetivas. Diz também que é um vínculo emocional, né? Esse é o ranking maior, mais importante. É antes que a gente diga o seguinte: bom, então nós estamos falando de questões subjetivas, cada um tem a sua opinião, é ética, etc. Aí ele dá o passo seguinte que diz aqui, olha só, ele é um vínculo emocional, sim, mas essa reputação da empresa influencia o posicionamento dos consumidores em relação aos produtos, o tratamento que a imprensa te dá, o desejo das pessoas trabalharem com você, a atuação das comunidades no entorno da sua produção, como a regulação governamental te olha e como é que os fornecedores te veem. Ou seja, isso aqui é a operação, estritamente falando, de uma empresa.
mais do que quantitativa e mais do que objetiva. Finalmente, para a gente lembrar o seguinte, todas as grandes mudanças estruturais, quando a gente discute isso na universidade, nos fóruns de inovação, dizendo, olha, por exemplo, mas esses processos de manejo de animais em sistemas produtivos, que são estabelecidos, a produção industrial desde lá do pós-guerra, como vocês conhecem melhor do que eu, mas isso, se você mudar, vai ter um impacto devastador na economia, nas finanças das empresas. É um argumento curioso, mas mais curioso ainda é você ver que o mesmo argumento foi usado na abolição da escravidão no Brasil. O Brasil, tristemente, foi o último país da América a abolir a escravidão negra. O principal argumento é de que, se mudasse aquilo que era estrutural e disseminado, ia falir, ia quebrar. Mas assim também foi com os direitos trabalhistas, década de 30 e de 40 no Brasil. Olha, se a pessoa passar a ter esses direitos todos, as empresas quebram, a economia quebra. Idem com a revolução da TI, idem com a gestão da qualidade, idem, para pegar mais recente, 15, 20 anos atrás, quando saiu a legislação de prazo de validade de produtos. Olha, se tiver que botar a data de validade em cada pasta de dente, em cada produto, vai quebrar o sistema empresarial. Esse argumento era fortíssimo na época. Sabe quem quebrou em todos esses casos? Quem não acompanhou a mudança, quem não fez. Então, quando a gente tenta juntar essas contribuições da discussão de sustentabilidade com modelo de negócio e bem-estar animal, nós vemos esse tipo de contribuição que essa discussão pode levar. Mas essa discussão só pode prosperar nas mãos de profissionais e cientistas como vocês, pessoas que conhecem profundamente o assunto e que podem evitar que a discussão seja contaminada pelo que o nosso veterinário, que não quis ser chamado de professor, mas é professor, sem dúvida, nos chamou a atenção, pela informação científica de baixa qualidade. Então, vocês é que podem levar esta informação para essa discussão. Quem percebe a discussão não tem o conhecimento científico que vocês têm. E talvez vocês tenham conhecimento científico, mas não estejam participando, talvez como poderiam, dessa discussão. Então, essa discussão serve para inovação, mudança de processo, inovação tecnológica e gerencial, melhoria de sistemas produtivos, incentivando a indústria de bens de capital, qualificação de mão de obra, avanço de regulação, articulação em cadeia produtiva. Pode passar, por favor. E o que nós enxergamos lá na escola, como agenda para isso, é primeiro lembrar isso aqui, né? Esses produtos que têm manejos diferenciados de animais, tal como o mercado de orgânicos e outros mercados que são nascentes, pelo menos no Brasil e na América Latina, o caminho é encontrar os passos para sair do nicho e passar para o mainstream. É pensar em cooperação competitiva na cadeia produtiva. Cooperação competitiva, não sei se o professor Peter May, hoje de manhã, teve chance de discutir na palestra dele, é um conceito que vem da economia ecológica, dizendo, olha, as empresas competem entre si em certos aspectos, mas em outros a cadeia tem que cooperar. Não dá para pensar em mudança de manejo sem articular o produtor rural com o frigorífico, com o supermercado, com o fast food, com o consumidor na ponta de lá e com o investidor na ponta de cá. O investidor está perguntando sobre viabilidade financeira e o consumidor sobre a ética do processo. Então, toda essa lógica de competição, criação de valor, inovação, empreendedorismo, suporte a fornecedores, grandes empresas no Brasil têm trabalhado assim. Os grandes frigoríficos, as grandes empresas na área de alimentos podem ter uma interação muito produtiva de suporte ao produtor rural, aquele que é médio ou pequeno e está disperso no Brasil inteiro. Uma agenda de diálogo com investidores, com bancos, com instituições normativas, uma percepção clara de que, às vezes, nós só queremos fazer aquilo que sabemos fazer muito bem. Eu só faço o que eu sei com perfeição. Cuidado, se eu só faço o que eu sei com perfeição, eu não vou fazer algo porque eu não sei, mas não vou saber porque eu não faço. Nós só sabemos o que nós fazemos. Ouvir e ver não ensina nada a ninguém. A gente só sabe o que a gente faz. Então, ainda não está perfeito, mas perfeição é um alvo, mas não é justificativa para a inércia, para deixar de fazer. Então, comece a fazer e vá melhorando. E, finalmente, aqui nos 3 minutos que me restam, quando eu estava vindo para cá, e ontem, eu olhei, me passaram algumas frases lá de outros campos de conhecimento, que me chamaram a atenção, que podem estar conectadas com essa nossa discussão de sustentabilidade, novos modelos de negócio e tratamento aos animais. Primeiro, a do Hoffer, dizendo o seguinte, olha, não faz igual, não. Pessoas como as que estão nesse auditório são a elite da elite.
embora não se percebam como tal. No Brasil, pessoas que chegam ao nível cultural das pessoas que estão aqui, ao nível acadêmico, são uma minoria. Então, cabe a elas fazer diferente. A outra coisa, Martí foi uma figura muito conhecida na América Latina, chamando o seguinte, educação. Educação, o tema que ele chamou a atenção. A ignorância é uma doença terrível. Mata ela antes que ela te mate. E ela mata rápido, se ela disseminar. Há um ditado popular africano, muito interessante, lembrando o seguinte, olha, não dá para fazer grandes mudanças sozinho. Um general pode invadir um território sozinho com um avião, mas quando ele pousar, ele está sem tropa, sem abastecimento, sem proteção. Vai ser capturado, vai perder o terreno de novo. Os africanos dizem muito isso. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas para você ir longe, você tem que levar a comunidade de conhecimento e de operação com você. Schopenhauer também avisou, não tem vida mansa quem inova, quem traz novas ideias e coloca na prática. E esse seminário hoje, do que eu já ouvi, do que certamente vai acontecer amanhã, ele é um seminário de novas ideias, de provocação de desafios. Não é? É para isso que a universidade vive, é disso que ela vive. Schopenhauer te avisou, olha só, nem tudo que é novo é bom, nem tudo que é bom é novo. Mas mesmo que seja bom e novo, se prepare para esses estágios, para ser ridicularizado no início, para ser muito contestado depois e para não ter muito obrigado quando dá tudo certo, porque aí é óbvio. Villa-Lobos, talvez o artista, o músico brasileiro mais famoso no mundo inteiro, já falecido, quando perguntaram a ele por que já rico, famoso, conhecido de todo mundo, ele continuava trabalhando naquele ritmo, combinando estilos musicais de países diferentes, compondo, criando. O que aquelas canções eram para ele? E essa foi mais ou menos a resposta dele. Essas minhas canções são minhas cartas para o futuro, embora eu não vá estar vivo para receber a resposta. Ninguém faz inovação nem mudança relevante se quiser receber na conta corrente de volta. Tem que ser um olhar de futuro importante. E aqui, só para ver que não precisa nem da ciência para perceber isso. Pela idade das pessoas aqui, a imagem não diz nada. Mas quem tivesse um pouquinho mais de idade reconheceria o Pink Floyd como, nos anos 70, talvez, um dos grupos de rock progressivo mais famoso. Isso é uma das músicas mais famosas dele, do Time, do disco Dark Side of the Moon. Você notou como é que ele responde a pergunta de qual é o caminho? Bom, mas como é que eu faço tanta coisa diferente acontecer? E esse nosso seminário de 2 dias é para entender coisas diferentes e fazê-las acontecer. Discutir em sala fechada com ar-condicionado não serve para nada. E ele diz aqui, não perca o seu tempo andando em círculo, e menos ainda esperando alguém vir te dizer o que você deve fazer. Escolha e comece a fazer. Uma outra figura emblemática, também conhecida dos mais antigos, talvez para os mais novos não signifique nada, Paul McCartney dos Beatles, uma banda de rock famosa nos anos 60, 70, dizendo o seguinte, mas quem deve liderar o processo? E por isso eu acho que os médicos veterinários, zootecnistas e biólogos têm um papel fundamental nessa liderança. E por isso nós temos tido muita satisfação nos últimos 5 anos de interagir com essas escolas no Brasil. Hoje é a primeira vez que tenho uma chance de vir aqui, mas é uma satisfação enorme estar aqui. Dizendo o seguinte, quem deve liderar é o cara que já viu o caminho. Vocês já viram o caminho. O conhecimento científico de vocês nisso é muito superior ao do cidadão comum. E, finalmente, um brasileiro ilustre. Também pouco conhecido, dos mais jovens, uma pessoa que, lá nos anos 60 e 70, em que o Brasil estava sob um regime político duríssimo, né, em que as coisas não eram como são agora, né, com todos os problemas que nós temos agora, ele respondeu talvez a pergunta mais difícil, que é a pergunta de todo seminário que termina, quer dizer o seguinte, qual é a hora certa para eu começar a fazer as mudanças importantes? Trazer as novas ideias, filtrar as que são boas e começar a colocar na prática. Como é que eu sei que está na hora? Será que não está muito cedo? Não é melhor esperar mais um pouco? E ele respondeu com uma música chamada, para não dizer que não falei das flores, Geraldo Pedrosa de Araújo Dias não é um nome conhecido, mas quem tiver algum cabelo branco, talvez conheça o nome Geraldo Vandré. Vandré era o nome do pai dele, que ele adotou como nome artístico. Isso era 1968, o auge da ditadura militar no Brasil. E o que ele respondeu no meio da música foi dizer assim, qual é a hora? O que eu espero para começar a agir? Vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora. Não espera acontecer. Muito obrigado pelo tempo, a atenção e a paciência de vocês.
Bom, professor, muito obrigado. Muito esclarecedora a palestra e nos colocou bastante responsabilidades, né? Nós das ciências agrárias aí, as coisas estão colocadas na mesa e é isso. Quem sabe faz a hora. A hora é essa. Acho que o Cisca nasce muito com essa ideia de trazer temas novos para dentro da academia, principalmente, e com que as coisas aconteçam, né? Não ficar entre as quatro paredes. Mas vamos lá. Perguntas? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Queria entender um pouco, o senhor citou a questão das gaiolas para suínos, e outro dia eu li uma notícia e eu fiquei intrigado por que isso acontece. Depois de toda essa questão que teve, né, as gaiolas foram um grande simbolismo disso, a JBS, que é a maior processadora de proteína animal, determinou que até 2016 ela ia extinguir as gaiolas. E a BRF, a grande competidora dela na área de suínos e aves, ela estipulou a data de 2020. E quando eu li a notícia, eu até tive a impressão que parecia uma notícia plantada pela JBS, porque seria uma questão de marketing. Ela falou, eu sou bonzinho, o outro, olha como ele é mau, ele vai só deixar para 2020. No mundo empresarial, o senhor falou assim, os sinais, o grande líder é o que vê os sinais, a BRF, sem dúvida, é uma empresa de excelência e tal. O senhor que trabalha no mundo empresarial, o que era? Os sinais não foram vistos? Por que uma empresa toma uma atitude dessa que pode depreciar a imagem dela, né? Aí acho que é uma questão que ele chamou a atenção, que é a precisão da informação. Às vezes a informação é correta, mas não é completa. Então esse seu ponto é muito importante, porque o anúncio parecia o mesmo nos dois casos, mas até onde nós sabemos lá na escola é diferente, nós temos o contato. Quem me passou, por exemplo, esse link da pesquisa de como é que o consumidor está reagindo, hoje de manhã me passou essa que ele acabou de abrir, foi o responsável de garantia de qualidade da JBS. E com a equipe da BRF nós tivemos na semana retrasada num projeto comum. Os anúncios são diferentes. O que a JBS fez e botou 2016, e que está provocando até nas organizações que atuam nessa área uma certa contestação, é que ela falou na produção própria. E a demanda não, mas a sua produção própria é uma parcela pequena, as suas fazendas, da sua produção total. A sua meta ou o seu compromisso, caso você queira assumir, não há lei que te obrigue, tem que ser com os produtores que te abastecem. Eles são 80% ou 90% da sua rede. Então, enquanto um anunciou num prazo mais curto, aquelas que estavam diretamente sob seu comando, o outro anunciou num prazo mais longo na rede de fornecedores. Então, é uma questão curiosa, porque esse seu ponto é muito bom. Qual é a informação que alguém está dando? A guerra de informações é muito curiosa. Então, às vezes, a gente está falando de uma coisa, o outro está falando de outra, e os números batem um contra os outros. É o mesmo que na pesquisa eleitoral. Se você vê numa eleição para governador, presidente, aquela primeira pesquisa de intenção de votos, tem uma coisa que se chama o índice de aceitação, né? Antes de começar a campanha eleitoral, que parcela do eleitorado tem a intenção, naquele momento, de votar no candidato. Então, se um candidato tem 30% de índice de aceitação antes de começar a campanha, é um índice extraordinário. Acontece que é uma informação correta, se a pesquisa foi bem feita, mas não é completa. Porque tem um outro índice que ele não está falando, que é o índice de rejeição, que é feito na mesma pesquisa. Numa eleição em 2 turnos, por exemplo, se alguém tem 30% de aceitação, que é um índice extraordinário, mas tem outros 30% ou 35% de rejeição, ou seja, gente que vota nele de qualquer jeito, gente que não vota nele de jeito nenhum, ele é um ótimo candidato a passar para o segundo turno e um ótimo candidato a perder o segundo turno. Então, se eu não vejo toda a informação, ela pode me dar uma mensagem errada. Esse seu ponto é muito bom, mas até onde nós sabemos da informação, é essa a explicação. Tem um calendário. Ok. E aí, pessoal? Vocês foram provocados e não tem nenhuma questão? Luísa.
professor. Gostei muito da sua palestra. Eu queria mais trocar uma ideia, não é bem uma pergunta, mas que o que você falou, eu senti na pele, que é o fato de que o profissional das ciências agrárias ele precisa abrir o olho para mais do que é o técnico tradicional dele, né? E é isso que a gente fica tentando despertar lá para os alunos. Eu sou professora de administração e economia rural para os veterinários. E é duro, assim. Eu queria saber, nessa experiência que você teve, trabalhando com esse pessoal das ciências agrárias, você via um perfil de liderança neles? Vocês conseguiam, sei lá, trocar ideia e... Falando francamente, o primeiro contato é péssimo, por razões óbvias. Ninguém gosta que venha alguém de fora, principalmente ignorante do assunto, discutir os problemas da sua casa. Você pode brigar com seu filho, com a sua esposa, mas se o vizinho aparecer para dizer algo, você bota ele para fora. Então, num primeiro momento, ou seja, uns 5 anos atrás, quando nós começamos essa interação, às vezes havia uma estranheza enorme. A partir daí, em cima de resultados de pesquisa e frequentando os congressos, aconteceu o contrário. As pessoas são extremamente receptivas e, por exemplo, na terça-feira que vem, eu vou estar em São Paulo a convite do diretório acadêmico da Faculdade de Medicina Veterinária da FMU para discutir na semana acadêmica dos alunos. Aí não tem professor. Essas questões que nós estamos conversando aqui. Outra coisa, a primeira vez que eu fui levar um assunto desse foi num seminário internacional de bem-estar animal na Unesp, em Jaboticabal. E era um auditório gigantesco, eu não via nem o fundo do auditório. E quando eu terminei de falar, teve um senhor lá que levantou o braço e disse o seguinte: olha, essas coisas que estão sendo ditas ou esses pontos que estão sendo trazidos, são totalmente fora do que nós fazemos no dia a dia. E continuou a argumentação. Eu ouvi em silêncio e falei, bom, ele tem o direito de discordar. Ele detestou esse processo, né? O seminário ia ser aberto pelo ministro da Agricultura, o ministro teve um problema naquele dia, o organizador do seminário me pediu para fazer a abertura, perguntou se eu encarava, se tinha medo. Eu falei, olha, o medo tem que ser seu, eu sou um estrangeiro aqui, se der tudo errado eu saio correndo, né? Mas você vai ficar com o público na sua frente. Então o cara tinha todo o direito de protestar. Assim que teve o primeiro intervalo, eu saí e falei para o organizador do congresso, eu vou procurar aquele cara que levantou o braço e eu quero conversar com ele. Não consegui chegar até ele, porque eu estava nos corredores da universidade, ali tinha um intervalo, uma mesa de café, procurando por ele, aí uma pessoa me bate assim no ombro, era ele, quando eu virei, aí ele me deu um abraço. Eu falei, o cara deve ter uma faca, uma coisa assim, vai. Até tu, Brutus e tal. Ele me deu um abraço e eu falei, não entendi nada. Aí ele veio, me apresentou a esposa e me apresentou a netinha. Bom, para economizar o tempo de vocês, esse senhor é um especialista em treinamento nessa área de manejo de animais. Ele roda o Brasil inteiro. A atividade profissional dele é dar treinamento aos peões de fazenda. E ele queria conversar justamente nesse sentido, porque o argumento dele, o comentário que eu entendi como uma manifestação de desagrado total, de que nunca tinha tratado daquilo, na verdade era positivo. E aí eu aproveitei para perguntar a ele, falei, bom, se você acha que eu posso te ajudar, você pode aprender alguma coisa comigo, eu queria aprender uma com você, porque eu nunca dei um curso, uma aula, uma palestra, nunca tive com um peão, alguém que toca o gado ali. Me diga uma coisa, essas coisas que nós conversamos sobre o manejo de animais, que essas organizações não governamentais comentam e fazem campanhas, o que pensa o peão? O peão, que é aquele que vai ter que fazer o procedimento, e se o procedimento for cruel, ou que for ele que faz, o que é que ele acha, o que é que ele sente? Você tem alguma coisa para me dizer? Já que a sua vida é ensinar os peões. Aí ele, resposta surpreendente. Se ele ficou surpreso com a minha palestra, eu fiquei com a resposta. Ele falou, olha, professor, ninguém gosta tanto dos animais como os peões. E aí me contou um conjunto de situações em que você ia levar ao peão uma nova forma de trabalhar e o cara ficava feliz, ficava reconhecido. E a mais espantosa que ele me contou foi de um cidadão chamado Joaquim, numa fazenda grande, em Mato Grosso, que foi um grupo da universidade dar um treinamento para os peões para manejo dos animais. E chegou lá, o dono da fazenda disse o seguinte para eles, para o grupo da universidade, profissionais como vocês, são profissionais da área de vocês, gente especializada como vocês, e especificamente do departamento lá de bem-estar animal.
disse o seguinte para ele: olha, pessoal, vocês vão preparar a fazenda para trazer esses novos métodos, mas pode haver resistência dos peões, pode ter gente que não goste. Se alguém dificultar muito o trabalho, eu ponho na rua, ao menos de um. Um é intocável, é o seu Joaquim, foi peão com o meu avô, trabalhou com o meu pai e, portanto, não sai daqui. Ele faz o que quiser na fazenda. Eu tenho uma dívida de gratidão familiar. Sim, senhor. Bom, começaram a dar o treinamento, o seu Joaquim tinha 72 anos hoje. 72 anos. Treinamento de manejo de animais com técnicas de bem-estar. O seu Joaquim meio desconfiado, meio olhando. A universidade, o método é primeiro filmar os peões trabalhando naturalmente, dá o treinamento, desenvolve, durante alguns meses faz aquilo, se afasta, volta daqui a mais tantos meses e filma para ver se deu certo. Porque ensinar é fácil, o cara fazer é que é difícil. Muito bem, fizeram isso tudo, terminou o treinamento, eles voltaram para a universidade, se despediram de todo mundo, o seu Joaquim não atrapalhou, mas não ajudou, ficou lá muito ressabiado. Eles voltaram, daria 6 meses, aí chegaram na fazenda, pois não, tá, vamos fazer uma avaliação, pediu para eles manejarem o gado, é bovinos, a fazenda é de bovinos. Os caras fizeram o procedimento, o seu Joaquim à frente, comandando todo mundo. Nota 10, tinha feito perfeito, tudo tinha sido ensinado, eles filmaram tudo e chamaram ele. Avisaram o dono da fazenda, olha, ele não foi um entrave não, ele ficou ressabiado, mas pelo visto trabalhou pesado depois, comandou os peões no processo. Filmaram ele fazendo, aí chamaram ele numa sala, na frente dos peões, e mostraram, olha, nós fizemos um vídeo e vamos divulgar, então, nos outros trabalhos que nós fazemos e na universidade, para se ver como é que faz isso na prática. Mostraram ele fazendo lá atrás, batendo no boi e tal, e ele fazendo agora, e que iam levar. O cara ficou uma fera. Ficou uma fera. Ele levantou, falou, de jeito nenhum, um absurdo, uma falta de respeito, etc, etc. Ninguém entendeu nada. Aí o pessoal da universidade falou, tá bom, seu Joaquim, mas qual é o problema do vídeo? O senhor está fazendo também. Eu não quero que mostre o que eu fazia antes. Eu não sabia que tinha um jeito diferente. Eu fiz o que meu avô me ensinou, meu pai me ensinou. Eu não quero ser exposto no Brasil inteiro como o cara que fazia aquilo. Não pode. Eu estou me esforçando para melhorar. Joaquim, o senhor não quer que mostre? Quer que mostre só outra? Quero. Eu nunca mais quero fazer o que eu fazia. Então, a interação, o que você conversa, o que você ouve, desde o PhD, que vem de simpósio internacional, vinha gente, todo mundo para esse simpósio lá na Unesp, até o peão, é de que, olha, me conta uma história que preste, eu vou ver se eu ouço, e se eu concordar, talvez eu faça. E se eu fizer, depois eu te conto um jeito de fazer melhor que você ainda não sabe. Então, é assim que nós temos trabalhado. Por isso, fiquei muito feliz de ser convidado para estar aqui, sabendo que eu não entendo nada do assunto e que possivelmente seria expulso do auditório. Mas fiquei muito feliz e honrado de ter a chance de estar aqui e de poder ouvir as palestras que eu ouvi, inclusive. Ok, pessoal. Sem mais perguntas? Então, tá ótimo. Agradecemos, professor. Tenha certeza que o senhor não vai sair expulso daqui, né? Trouxe muito conhecimento e é sempre bom a interação das profissões para a gente ter outras visões e acho que é assim que a gente vai conseguir avançar de forma com categoria e com qualidade, tá? Então, tem uma pergunta aqui, professor Luiz. Gracias. Hola, gracias. Muy buena su presentación, la verdad que me impresionó muchísimo y me quedó me quedó para hacerle una pregunta. ¿Usted cree que sería posible hacer un estudio de cuál sería la percepción del público o qué esperaría el público de los veterinarios del futuro? É uma pergunta fabulosa. Eu tenho me feito essa pergunta depois de estar em auditórios como esse. Vou arriscar o que eu imagino que seja a resposta de ter ouvido de algumas pessoas. Mas primeiro a resposta, sim, acredito que poderia ser feito e que seria interessante. E eu ouvi, quando discuti em plenárias que eram de não
especialistas, não veterinários, não zootecnistas, a seguinte observação, que talvez para vocês soe como absurda. Eles olham o médico veterinário como um médico. O cidadão comum pensa no médico veterinário como um representante da vida. E ele estranha muito quando ele vê o veterinário que trabalha em produção animal, que tem toda uma lógica de um trabalho definido, mas que ele enxerga como alguém que está trabalhando para a morte. Uma coisa curiosa, eu acho que uma pesquisa dessa sim poderia ser feita dentro de parâmetros clássicos aí de pesquisa de comportamento de consumidor e talvez ter respostas muito interessantes para o público entender melhor o que é essa profissão, a importância dela, e para os profissionais poderem se posicionar de uma forma que eles achem mais adequada. A ideia é sensacional. Ok, podemos finalizar. Então, gostaria de... Vai entregar um certificado, professor Celso? Então, por favor, professor.